Bom dia! Muito bom dia! Como que vocês estão? Bom dia! Muito bem, gente. Nós paramos ontem na página 134. Estamos fazendo a leitura do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Paramos no subtítulo Revelando e Renovando Eros. Então, lá na página 134. Bora lá continuar? No processo de florescimento do Tantra, o casal poderá passar por muitos balanços e desafios. Não é tão simples realizar a transição do velho para o novo, quando o nosso sistema, tanto quanto indivíduos como sociedade, encontra-se tão viciado no sofrimento. Mesmo tendo evoluído na purificação e transformação dos aspectos sombrios da personalidade que impedem a abertura do coração, os parceiros que aspiram realizar o novo casamento precisarão estar sempre renovando seus votos com o amor, o que significa principalmente cultivar valores como a autorresponsabilidade e a honestidade, mantendo acesa a chama de Eros. Mas como resgatar e renovar Eros na relação? Em primeiro lugar, é preciso cultivar a admiração pelo outro e abrir mão das próprias mágoas e vergonhas. Como já vimos, Eros vive na intimidade de revelação. Se você quer mantê-lo vivo, é preciso dar um passo em direção à intimidade. Para ajudar o casal nesse processo, sugiro que os parceiros se comprometam em reservar pelo menos um horário da semana para um encontro lúdico, no qual eles se permitem sair da rotina e usar da criatividade para proporcionar ao casal um momento diferente, do cultivo do namoro e da amizade. É o que eu falo em mentoria, né? Fazer um date com o maridão. A rotina é sem dúvida o pior inimigo de Eros. Portanto, é importante que esse encontro possa ser justamente a oportunidade de quebrá-la. Nesse dia ou horário, os parceiros deverão se resguardar de qualquer interferência externa, obrigações ou tensões. Apesar desse encontro, de certa forma, acabar virando uma rotina, já que haverá um compromisso semanal, ela deverá ser sempre quebrada com algum elemento novo. O encontro deverá acontecer independentemente de qualquer perturbação, briga, fechamento, estranhamento, que possa estar ocorrendo na relação. Mas se esse for o caso, o casal deverá fazer uso desse tempo para realizar um exercício. Exercício de revelação, que é a sugestão de exercício que ele vai trazer. Numa atmosfera de tranquilidade, procurem sentar um diante do outro, olhando nos olhos, e comecem a respirar juntos. Procurem então trazer a consciência e observar aquilo que você tem medo de revelar para o outro por alguma razão. Observe esses segredos e por que você os mantém guardados. Identifique o que te impede de ser transparente e íntegro com o outro. Veja se você tem condições de se abrir e se revelar. Ao mesmo tempo, veja se o outro tem condições de receber a sua revelação, a sua verdade. Tudo isso você faz sem julgar, sem condenar, criticar ou cair na dor das suas próprias mazelas, insegurança, controle, medo, etc. Então, na medida em que você se sente seguro, abra-se um pouco mais,
Revele um pouco mais. Esse é um precioso exercício para os parceiros que aspiram a realizar o novo casamento. Ele também poderá ser realizado a qualquer momento, seja caso quando for necessário. Sempre que se perceber fechado ou magoado, chame o outro, sente-se diante dele, olhe nos olhos e fale de você. Fale de suas mágoas e inseguranças. Nunca faça isso com o objetivo de acusar o outro, mas sim com o objetivo de realmente se mostrar e de não admitir seus medos, suas imperfeições. Transparência e honestidade são ingredientes fundamentais para o cultivo da verdadeira intimidade e para o fortalecimento de Eros. Porém, é importante estar atento para saber quando é o momento certo para a revelação. Se ambos não estiverem prontos para isso, as consequências poderão ser desagradáveis. A honestidade, quando é fruto da consciência amorosa, não machuca. A verdade, quando nasce do coração, sempre se expressa com gentileza e compaixão. Esses são valores do ouro no caminho do Tantra. Para que a revelação possa trazer benefícios para a relação, ambos precisam ter estrutura emocional para assegurar o que pode surgir. É preciso haver um certo grau de maturidade. Se puderem manter-se atentos, presentes, observando as dificuldades que surgem na relação e sempre fortalecendo o compromisso com a transformação e com o amor, o resgate de Eros estará garantido. Mas é importante dizer que esse resgate só é possível se Eros ainda não mudou de endereço. Ou seja, se você e o seu parceiro ainda não se aproximaram por outra pessoa, não se apaixonaram por outra pessoa. Enquanto a mala está pronta para partir, ainda é possível. Através da revelação, enquanto o fogo erótico ainda não estiver apagado completamente, ainda é possível. Vai dar trabalho limpar o coração, derramar lágrimas não derramadas, colocar para fora protestos não anunciados, arrumar tudo. Dá trabalho, mas é possível acordar Eros de novo, se houver vontade e disposição. Porém, se Eros já tiver encontrado outro lugar para morar, não tem mais jeito. Alguns casais, depois de um tempo de separação, acabam voltando a ficar juntos, mas nesse caso é como se fosse uma nova relação. Eles já tiveram tempo para elaborar, compreender e perdoar. Já tiveram a oportunidade de viver o que precisavam viver fora do relacionamento. Através do novo, Eros reacende. Eu diria que somente esse novo modelo de relacionamento é capaz de sustentar a força erótica dentro do casamento. Isso porque nele existe uma real disposição para revelar-se e receber a revelação do outro, mesmo que isso possa ser doloroso. Talvez essa seja a melhor forma de definir o novo casamento. Nele não há mentiras ou segredos. Ao contrário, há um constante compromisso com a transparência e com a verdade. Tudo é colocado às claras, pois ambos estão determinados a superar a sombra. O novo casamento vai muito além da cura e da purificação. Nele, a honestidade e a autorresponsabilidade são valores primordiais. Nessa relação, existe um cultivo consciente da reciprocidade, que é manter o coração aberto mesmo quando o outro diz não, e também poder dizer sim quando o outro resolve dizer sim para você. Em outras palavras, você deixa de cair na armadilha da vingança. Essa é uma forma de sustentar a boa relação, uma forma de aprender a sustentar o êxtase. Essa relação inclui também a capacidade de ver o potencial adormecido do outro e de dar força para ele despertar. Inclui a capacidade de perceber a luz do outro e de ajudá-lo a manifestar essa luz no mundo. Ou seja, inclui querer ver o outro brilhar. Essa união envolve todos os níveis de expressão do ser, espiritual, emocional e físico, o que permite que o sexo seja um ritual sagrado, criativo e que se renova a cada encontro. Um caminho para a renúncia.
Talvez o principal ponto a ser compreendido para nos ajudar mais objetivamente a transitar para essa nova fase, para esse casamento espiritual, é que você não pode ficar com o outro se não puder ficar consigo mesmo. Se você quer realmente transitar do velho para o novo casamento, é preciso aprender a se observar, a meditar, a ficar só. Lembro de uma passagem que li num livro sobre Tilopa, um mestre do Tantra budista. Tilopa ou Tilopa, não sei. Tilopa. Não tem nenhum acento. Ele viveu numa época em que a iniciação era para poucos. Em uma ocasião, ele estava retirado em um templo no alto de uma montanha, e um homem foi até ele para pedir iniciação. Ao ouvir o pedido, Tilopa olhou bem para ele e perguntou: "E toda essa multidão que você está trazendo?" O homem olhou para trás e não viu ninguém. Tilopa então disse: "Olha para dentro." Então o homem fechou os olhos e viu sua mulher, seus filhos, seus amigos, todos chorando porque ele havia partido. Então Tilopa falou: "Volte, eu não inicio multidões, inicio indivíduos." A solidão é uma condição para a autorrealização. Essa é uma questão que precisa ser profundamente compreendida para que não haja erro de interpretação. A solidão ou a renúncia da família, do casamento, dos filhos, do mundo é um dos aspectos de entrega espiritual. Em algum momento da jornada, isso acontece naturalmente. Na Índia, isso é muito comum. Em determinado estágio da vida, a pessoa desapega da família, o trabalho e os filhos e se retira do mundo. Trata-se de uma prática muito antiga, baseada nas escrituras védicas, que já é parte da cultura. Porém, não podemos simplesmente copiar esse modelo, pois a estrutura mental de um ocidental é completamente diferente da estrutura de um oriental. Vejo que nos dias de hoje existe a necessidade de uma espiritualidade prática, ou seja, uma espiritualidade que possa ser facilmente aplicada à realidade diária das nossas vidas. Como falar em renúncia e solidão no contexto de vida na qual estamos inseridos hoje? Se compreendermos que não existe outro mundo, a não ser aquele que criamos com nossa própria mente, essa questão poderá ficar mais clara. Qual é a diferença entre o mundo criado pela mente e o mundo dos nossos sonhos? Nenhuma. Não existe apenas um mundo. Existem tantos mundos quanto existem seres humanos. Cada um cria o seu próprio e sai por aí interagindo com os mundos dos outros. Às vezes, os mundos se chocam, às vezes se fundem. O mundo no qual você vive foi criado pela sua imaginação e corresponde à ideia do eu e meu. Criamos uma realidade própria e particular na medida em que vamos nos identificando com objetos e conceitos do mundo. Meu corpo, minha história, minhas relações, minhas ideias, minha casa, etc. Isso é o que chamamos de Maya, um mundo ilusório e transitório projetado pela mente. Então, de que adianta renunciar ao mundo externo se você carrega esse mundo dentro de você? Nossa, aqui eu fico pensando e lembrando, né, o quantas vezes eu falei já e falo das pessoas mudarem o mundo. Mas quando eu falo de mudar o mundo, o real, meu sentimento não é mundo planeta Terra. Eu nunca tive esse sentimento assim de, uma pessoa poder mudar o mundo. Quem fez isso foi Jesus Cristo. E ninguém mais vai chegar a se igualar a isso. Então, quando eu falo assim, você tem o poder de mudar o mundo. Você precisa mudar o mundo. Sejam pessoas que mudem o mundo. Na minha cabeça, no meu mundo, é o próprio mundo. É da tua vida, ao teu redor, sabe? É engraçado porque eu nunca tinha lido sobre isso. E esse é meu sentimento, sempre foi. Quando eu falo de mudar o mundo, o mundo ao teu redor. O teu mundo. Porque quando tu muda a ti mesmo, tu muda o mundo ao teu redor. Tu muda a forma de ver o mundo, tu muda o mundo da tua energia, da tua vibração, e isso interfere nas pessoas ao teu redor. Então tu acaba se conectando com pessoas mais legais, mais construtivas, com mais visão positiva de vida e de futuro. Tu te desconecta de vibrações não tão positivas. Tu começa a perceber beleza e brilho onde tu só via coisa ruim. Então, quando eu falo de mude o mundo,
seja luz no mundo, mude o mundo, faça parte da mudança do mundo. É sobre o teu mundo. Porque, inclusive, eu amei essa parte que ele traz aqui, até quero marcar. Porque em algum momento, os mundos, eles se fundem ou se chocam. Cada ser humano tem o seu. Deixa eu só achar essa parte aqui. Cada um cria o seu. Aqui, ó. Cada um cria o seu próprio e sai por aí interagindo com os mundos dos outros. Às vezes os mundos se chocam, às vezes se fundem. Amém? Perfeito. É sobre isso. Quando falo na renúncia ou na solidão como uma condição para a autorrealização ou libertação da ilusão, estou me referindo à renúncia dessa ideia do eu e meu. Não é possível se libertar da ilusão, da falsa ideia de quem somos, simplesmente fugindo do mundo lá fora. O mundo está dentro de você. A renúncia, portanto, é interna. Você pode estar dentro de uma caverna carregando uma cidade inteira dentro de você. Ou pode estar na cidade e ter a caverna e as montanhas dentro de você. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que você conquistou equanimidade mental. Mas esse estágio no qual o seu silêncio interno não se abala com o intenso barulho externo é uma transcendência, ou seja, é um fruto maduro da árvore da consciência. Assim como não se pode forçar o amadurecimento da fruta, não se pode forçar essa equanimidade, esse nível de renúncia. Adorei, olha só. Você pode estar dentro de uma caverna e mesmo assim ter uma cidade inteira dentro de você. Assim como não se pode forçar o amadurecimento da fruta, não se pode forçar essa equanimidade, esse nível de renúncia. Tudo no seu tempo. Fugir do mundo e das relações é uma forma de forçar o amadurecimento e também de forçar a repressão sexual. Costumo dar o exemplo da criança que brincou o suficiente com o brinquedo e já não quer mais brincar. Ela não deseja brincar, mas também não se opõe ao brinquedo. Isso é uma transcendência. Mas se o brinquedo está ali e você ainda tem vontade de brincar, mas deixa de fazê-lo por alguma razão e até se opõe a ele, isso é repressão. Nos dois casos, o resultado visível é o mesmo: não brincar. Mas ao reprimir o desejo, ele aumenta, porque tudo que é proibido é desejado. Então, a repressão vai dar muito mais trabalho. O caminho não é a repressão, é a transcendência. É possível que, em algum momento, precisemos cumprir um período de austeridade inteligente, ou seja, talvez precisemos fazer um esforço consciente e renunciar a alguma coisa, um apego, um mau hábito. Nesse caso, não seria uma fuga, mas sim um exercício de descondicionamento da mente viciada, que nos ajudaria a ampliar a consciência e a preparar o campo para a verdadeira renúncia. Renunciar não é fugir. Não é possível transcender o mundo fugindo da vida, mas sim vivendo a vida. Vivendo com presença e consciência, mas vivendo. Renunciar não é fugir, mas é possível transcender o mundo fugindo da vida. Desculpa, não é possível transcender o mundo fugindo da vida, mas sim vivendo com presença e consciência. Vivendo. Ao fugirmos, criamos tensão. Quem está em fuga não consegue relaxar. Nos tornamos rígidos e vivemos com medo de que a qualquer momento esse mundo no qual estamos fugindo nos pegue. Mas esse mundo está dentro de nós e, portanto, tememos ceder aos nossos próprios impulsos. Se vivemos com medo, não é possível manifestar uma das qualidades mais importantes na esfera da entrega espiritual, a confiança. Se nosso sistema estiver tenso por estar constantemente se opondo ao mundo, não é possível relaxar e nos esvaziar de ideias, pensamentos,
conceitos, crenças e condicionamentos. A chave para a entrega que propicia a transcendência da renúncia é permanecer completamente relaxado, natural e espontâneo. Isso só é possível quando já alcançamos um grau elevado de desapego. Desapego do mundo criado pela própria mente. Desapego das ideias do eu e meu. Somente assim é possível nos tornarmos vazios para sermos preenchidos pela graça. O relacionamento, mais especificamente, o novo casamento, tem um papel muito importante no processo de entrega espiritual. Ele é a ponte para o autêntico celibato, que é quando nos libertamos por completo da dependência do outro. Porém, compreenda que você pode ser independente do outro mesmo estando casado com ele. Alguns mestres espirituais alcançaram a meta de autorrealização dentro do casamento e permanecem nele. Isso porque a liberação é a liberação da mente. Então, você se torna livre, independentemente da maneira como vive no mundo. Para muitos, esses conceitos soam bastante herméticos, o que pode gerar ansiedade ou até mesmo uma sensação de impotência diante da impossibilidade de compreendê-los ou realizá-los. Mas é importante lembrarmos que não estamos falando de metas inatingíveis. Estamos falando sobre o processo natural da evolução da consciência humana. Naturalmente, estamos nos movendo nessa direção. Devemos nos lembrar da importância de nos mantermos relaxados e espontâneos e de manter práticas espirituais coerentes com nossa visão cotidiana, com a nossa vida cotidiana. Dependendo da sua realidade atual, seria um tanto insensato considerar a possibilidade de se tornar um brahmachari, por exemplo. Até porque o celibato, como é praticado em diversos ashrams na Índia, é um caminho para poucos. Raras almas vêm ao mundo com esse programa específico. E isso não quer dizer que elas sejam mais ou menos evoluídas. Quer dizer apenas que elas nasceram com esse propósito. Inclusive, é relevante considerar que muitos dos jovens que se tornam celibatários o fazem sem ter experimentado sexo. Eles muitas vezes estão apenas cumprindo com um programa social e não estão realmente prontos para essa renúncia. Nesse caso, é muito provável que os sintomas da repressão sexual se agravem ainda mais. Não é à toa que o número de estupros e de abusos sexuais tem aumentado de forma alarmante na Índia. Outro exemplo muito comum é a distorção dos ensinamentos tântricos, o que faz com que pérolas do conhecimento facilmente se transformem em armadilhas da dominação e indulgência sexual. Quando as práticas tântricas se tornam compulsivas, até mesmo dentro do casamento, significa que a luxúria se apropriou dos ensinamentos. Esses são aspectos do caminho espiritual sobre os quais se deve meditar. As técnicas e metas não devem servir de alimento para o desejo, mesmo que esse desejo seja pela liberação. O ego é algo muito esperto e se apropria até das nossas melhores intenções. Facilmente passamos a andar na contramão. Ele nos desvia da meta e nos aprisiona cada vez mais às teias do karma. Aprendendo a sustentar o êxtase. O caminho de que trato nesse livro é longo e muitas vezes difícil, cheio de desafios. Por isso é importante sabermos onde nos encontramos nessa jornada, para sabermos quais serão os próximos passos a serem tomados. É preciso ter coragem para nos conhecermos e determinação para arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito a cada fase do processo. Pouco a pouco, estaremos prontos para desfrutar de um novo casamento, em que a relação se torna um instrumento de comunhão com o divino e que os parceiros começam a acessar estágios mais elevados da consciência. Os parceiros que amadureceram suficientemente para abrir mão dos pactos de vingança e dos jogos de acusação
Poderão ampliar cada vez mais sua capacidade de criar união, se puderem identificar as pequenas atitudes e pensamentos que ainda reduzem a energia na relação e os impedem de permanecer em harmonia. Além disso, o casal poderá realizar alguns exercícios que ajudarão a sustentar a energia elevada, o que de alguma maneira geral tem o chamado de chaves para a sustentação do êxtase. O êxtase é a linguagem do ser, a linguagem da unidade, mas essa linguagem foi esquecida. Estamos aqui nesse planeta justamente para reaprender essa linguagem, para ativar essa memória ancestral, para podermos permanecer no êxtase. No caso do êxtase místico, alcançado na experiência do Samadhi, permanecer significa poder retornar a esse estado, porque estando encarnado, não é possível ficar 24 horas por dia no êxtase. As almas que já alcançaram algum grau de iluminação conseguem retomar a esse lugar quando querem. Quando falo de sustentação do êxtase dentro do casamento, estou me referindo a dois aspectos, dois lados da mesma moeda. Um deles é poder permanecer em harmonia, amizade, união e alegria no relacionamento. O outro lado é poder sustentar o prazer, direcionando a energia para o coração, dentro do próprio ato sexual, o que pode levar os parceiros a terem vislumbres do êxtase místico. A relação sexual tântrica, quando realizada entre parceiros que já puderam evoluir no processo de purificação e cura das feridas infantis, possibilita que o casal tenha momentos de bem-aventurança. Lembrando que estamos falando de um outro nível de relação, um casamento espiritual, no qual a amizade, a reciprocidade, a cumplicidade, a intimidade e a liberdade são princípios constantemente cultivados. Num encontro como esse, o ato sexual se torna um ritual sagrado, uma prece do divino. Uma forma de experienciar a unidade através da fusão do feminino com o masculino. Estamos falando de um encontro entre dois centros, não de um encontro superficial entre dois corpos. Esse é um fenômeno muito precioso e profundo, que deve ser reconhecido como tal. Nossa cultura, ao mesmo tempo, reprime e banaliza o sexo, uma postura esquizofrênica que resulta nas mais diversas perversões e transforma a sexualidade em um produto a ser consumido em larga escala. Porém, não estou me referindo a esse tipo de sexo. Estou falando de um poderoso instrumento, um veículo da graça divina, uma porta para os mundos superiores, capaz de transportar os amantes para estados elevados da consciência. Mas a sacralidade desse ato só pode ser reconhecida quando o amor já está desperto em algum grau. Para os casais que buscam ampliar o prazer e sustentar a vibração energética elevada durante o sexo, algumas dicas ou chaves podem ser de grande valia. A primeira delas é constância na presença. O êxtase só pode se manifestar no agora. Por isso, o encontro sexual deve ocorrer sempre a partir da presença. Isso significa que deve haver integridade ou totalidade na ação. Estar com a mente, corpo e alma imersos no momento do encontro. A partir dessa presença, ambos se permitem observar e sentir a energia que circula entre eles de forma relaxada, sem querer dominar, controlar ou chegar a lugar algum. Aqui entra outra importante chave: a renúncia das expectativas. É preciso aprender a navegar na sabedoria da incerteza. Isso significa não imaginar ou se prender a um desfecho determinado para as situações. Quando não espera que as coisas aconteçam de uma certa maneira, você se abre para o campo das infinitas possibilidades. Essa chave é muito importante, porque nos liberta da necessidade de ter que chegar em algum lugar, dentro do relacionamento, especialmente dentro do ato sexual. E a gente continua amanhã, na página 144. Bom dia, mãe! Tudo bem? Vamos dar sequência amanhã, então, na nossa leitura. Quase terminando. Gente linda, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Uma ótima quarta-feira, que seja incrível, que seja extraordinária, que façamos ser extraordinária. E a gente se encontra aqui amanhã às 7h30
para nossa leitura. Beijo no coração de vocês e até amanhã.